Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero te convidar para você se inscrever, para você ativar o sininho das notificações e deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, depois de tanto tempo desaparecido, ontem, o atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, deu as caras e inclusive fez um pronunciamento em frente ao Palácio da Alvorada. Para quem não sabe, né, Palácio Alvorada é a residência oficial da presidência da República, né, do Bolsonaro. Ele está vivendo hoje lá e a partir de janeiro, né, quem vai começar a residir novamente lá no Palácio da Alvorada será o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. E como sempre, ali no cercadinho, o presidente fez um discurso, né, para sua militância, para seus apoiadores. Olha, gente, e ele foi bastante enfático em dizer que nada está perdido. E o final somente com a morte. Ou seja, ele quis dizer que, de fato, as coisas só acabam, não tem mais como resolver, é só depois que a pessoa morre, que a pessoa fecha os olhos, né? E quem vai decidir o futuro, para onde ele vai, né, o seu futuro político como presidente é exatamente os seus eleitores. E também serão os eleitores e o povo brasileiro que vai decidir de como as Forças Armadas vão agir, né? Tudo isso, como eu frisei para vocês, ele disse lá na frente do Palácio da Alvorada. Olha só, o presidente disse mais algumas palavras aos seus seguidores. Eu quero muito saber o que você pensa dessas colocações a qual ele fez aos seus apoiadores. Hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar, disse Bolsonaro. Nunca sair atrás das quatro linhas das constituições. Acredito que a vitória será dessa maneira. Ele ainda reforçou aos seus seguidores que vai vencer e que, se Deus quiser, tudo vai dar certo no momento oportuno, né? O presidente voltou a usar aquele termo que ele usou durante todo o seu mandato. Por que ele fala dessa questão de sair ou não das quatro linhas, né? Porque a imprensa, de maneira geral, sempre o acusou ele de um presidente golpista, né? Que ele ficava buscando mecanismo para tentar dar um golpe de Estado. E ele, em inúmeras oportunidades, veio falar com o público, veio falar com a população brasileira, dizendo não, eu trabalho em cima do que está escrito ali na Carta Magna, o que está escrito na Constituição Federal de 1988. É exatamente isso que ele diz quando ele fala que ele nunca saiu, né, das quatro linhas. E acredita que vai vencer, né, e tudo na hora certa. Digamos assim, foi um depoimento dúbio, né, de dupla interpretação, digamos assim. Talvez ele acredita ainda que possa reverter na justiça a questão da eleição, né, e isso fica a critério das pessoas que acompanharam, digamos assim, essa entrevista, né, ali que acompanharam ele em conversa com os seus seguidores. É importante deixar claro, gente, que, né, o presidente Jair Bolsonaro ele vai continuar morando em Brasília, mesmo depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O partido, né, o partido dele, o PL, alugou, né, vai alugar uma casa para ele e, inclusive, vai pagar um salário de, né, 39 mil reais, segundo o que saiu na imprensa, né, para ele ficar lá em Brasília, para ele comandar a oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, né, gente, angariar ainda mais capital político para se fortalecer para as próximas eleições, né? A gente espera que, né, digamos assim, a oposição seja uma oposição sadia, né, que não vote contra os interesses também da população brasileira. Porque, gente, vamos ser sinceros, é importante deixar claro para você, né, que acompanha o nosso canal. Oposição e situação é extremamente importante, né, para o país. Por quê? Se tiver só oposição, o que acontece, né? Trava a pauta do crescimento do país. O país pode gastar ainda muito mais do que tem para gastar. E aí, quando tem
só situação, né? Tudo que é contra o povo vai e aprova facilmente. Por isso que é importante ter um Congresso Nacional, uma oposição forte, mas também uma base governista forte, né, para ter aquela balança para governar, né? Porque enquanto o governo necessita da situação para governar, o povo necessita da oposição, né, para mostrar e apontar os erros, até mesmo para a situação tentar corrigir no decorrer do mandato, né, dos próximos 4 anos que o presidente Lula vai ter lá em Brasília. Falando em... Mas antes de eu abordar o próximo tema aqui do nosso vídeo, o que você acha, gente? Você acredita que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ainda tem esperança de reverter, digamos assim, a eleição na justiça, que pode se reverter e ele ainda, digamos assim, ser empossado como presidente da República? Ou você acha que isso já está superado, o Lula vai ser, digamos assim, diplomado e vai ser o presidente da República como, né, vem seguindo o calendário certo, todo o protocolo? Comente aí. E por outro lado, né, o Lula também está se mexendo, a equipe de transição está trabalhando. Ontem ele, né, apresentou ao público nomes de alguns ministros que vai fazer parte do seu governo, né? Inclusive o Fernando Haddad, né? O Lula escolheu o Fernando Haddad para assumir, né, a pasta a pasta da economia, né? A pasta que até 31 de dezembro é a pasta do Paulo Guedes, né? A pasta dirigida pelo atual ministro Paulo Guedes. E a partir de janeiro, quem vai assumir o Ministério, né, da Economia será o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e candidato a governador derrotado do estado de São Paulo, o Fernando Haddad, né, que inclusive que perdeu, né, que nas eleições de 2018 ele perdeu a eleição para o atual presidente, o Jair Bolsonaro. A pergunta é que fica, gente, será que, né, o Fernando Haddad como o ministro, né, da economia, ele vai ser um ministro que olhe com um pouquinho mais de carinho para a população mais carente, principalmente para os aposentados? Porque, gente, nosso canal aqui acompanha o dia a dia da Previdência Social e sabe que o Paulo Guedes tratou o aposentado, tratou o pensionista como um verdadeiro carrasco com mãos de ferro. E aí, será que, né, de fato, o Fernando Haddad vai olhar mesmo para a população carente desse nosso país, ou vai ficar de olho só na Faria Lima, ou seja, dos grandes empresários do Brasil afora? Eu quero que você comente sobre isso. E olha, e para o Ministério da Justiça, né, o presidente Lula escolheu para o Ministério da Justiça, não, né, para o Ministério das Forças da Defesa, né, o Lula escolheu o Múcio Monteiro, né? E já o senador eleito Flávio Dino será o ministro da Justiça. Ou seja, o ministro da Justiça será o Flávio Dino. Para quem não conhece, gente, o Flávio Dino é ex-governador do Maranhão. E na Casa Civil e Relações Exteriores será o ex-governador da Bahia, o Rui Costa, do PT. Ou seja, o Fernando Haddad no Ministério da Economia, né? E eu particularmente não conheço muito o Múcio Monteiro, né, que é ex-ministro do Tribunal de Contas da União, ele que vai assumir o Ministério da Defesa, é ele que vai ter o papel de conversar com as Forças Armadas, né? E o governador Rui Costa vai assumir, digamos assim, o Ministério da Casa Civil, e o Flávio Dino vai assumir, digamos assim, o Ministério da Justiça. Por que que o Lula já, né, revelou o nome de alguns de seus ministros? Que é exatamente para passar confiança ao mercado financeiro, para passar confiança ao Congresso Nacional, para aprovar a PEC da transição, que libera os R$600 para pagar o Auxílio Brasil, libera, né, crédito para pagar o Auxílio Brasil de R$600 a partir de 2023. Já todo mundo sabe que já foi aprovado lá no Senado, mas ainda precisa passar na Câmara dos Deputados. E nós sabemos, gente, a Câmara dos Deputados hoje, basicamente, né, ela tem uma oposição bastante forte, né? O atual presidente,
conseguiu eleger muitos deputados federais, tanto pelo partido dele, quanto pelo que é o PL, quanto por aqueles partidos, digamos assim, que compõem a base de apoio do atual presidente da República. E aí, gente, o que você pensa? O Lula escolheu bons nomes para os ministérios, a qual eu acabei de frisar? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.